Ok, está gravando então. Vamos iniciar os nossos trabalhos aí. Linguagem de programação, lembrando que hoje também é dia de prova de recuperação. Gostaria de saber se o pessoal está acompanhando ali a leitura no e-book, fazendo os exemplos, tentando resolver as atividades complementares e atividade obrigatória. Importante colocar a mão na massa, né? Gostaria de lembrá-los que a gente tem disponibilizado as gravações das aulas. Elas ficam no cronograma de cada disciplina. Então, a gente procura logo depois da aula que liberar, né, também a gravação. A gente coloca no cronograma aqui da unidade. Tá? Então, até tem alguns links, acesse aqui, que quando tiver só acesse é porque ainda a gente está atualizando, tá? Muita coisa nova aí que a gente está fazendo, né, no ambiente ainda. E provavelmente se a gente vai acertando, né, nas próximas disciplinas já. E a gente procurou seguir aqui o padrão acesse a gravação da aula, né, para você saber que aqui vocês vão encontrar então a gravação, né, dessa aula. Por exemplo, aqui está liberado da aula passada, né, já o próximo link, importante acompanhar as datas, né, hoje 19 de novembro, então, o próximo link a gente vai colocar aqui. Os arquivos que eu produzi com vocês na semana passada, eu coloquei, quando acessa o vídeo, né, ele vai te levar para o YouTube, né, a gente está colocando, né, as gravações. Então, tem um canal aí da disciplina, se vocês querem acompanhar, seguir ali. E no, na descrição do vídeo eu coloquei então os dois, o acesso aos dois arquivos que a gente fez na semana passada. Tá? Como esse daqui já foi no finalzinho, até eu gostaria de retomar, para a gente poder dar continuidade na aula de hoje, onde nós vamos falar, né, continuar falando de repetições. Basicamente, é a última semana que a gente fala de repetições aí, né? Semana 10. E na próxima semana, próximo encontro, na verdade, lá dia 13 de 12, a gente vai tratar de variáveis compostas homogêneas. Então, até lá, daí vocês vão ter um tempinho para produzir a atividade, o mão na massa, e até mesmo, se for o caso, né, ainda tirar algumas dúvidas. Lembrando que a gente tem disponibilizado de tempo às quartas-feiras à noite, né, para quem precisar tirar a dúvida. Até o ideal é que quem pretende, né, tirar alguma dúvida, até registrar ali por manifestar, né, o interesse em participar do encontro. Pode ser por e-mail, né, pelo e-mail do professor, ou se não, também pelo fórum aí, né, para vários lugares aí para vocês enviar mensagem direto para o professor também da disciplina, e de todo modo a gente vai estar disponível. Na verdade, porque até
Eu falo, comunica, né? Manifesta interesse, porque também a gente atende os alunos dos cursos presenciais aqui. Então, às vezes tem agendamento e a gente precisa conciliar atendimento para todos, tá? Ah, bom, para nós dar continuidade aos nossos trabalhos, aí eu vou compartilhar a tela. Eu já deveria ter feito antes para poder mostrar aqui para vocês o que eu estava falando. Acho que ninguém percebeu. Enquanto eu falava, eu usava da tela aqui para me basear e mostrando para vocês, né, do cronograma da disciplina, onde estão os links para acessar as gravações das aulas. Era isso que eu estava falando e achei que estava mostrando para vocês, mas agora eu me deparei que não estava. Então é assim, tem que iniciar uma gravação, tem que compartilhar a tela, às vezes a gente se esquece de gravar, às vezes a gente esquece de mostrar a tela. Só tomara que não esqueça dos dois, né? Mas tudo bem. Então o que eu estava falando desses links aqui que leva, né, pro YouTube, onde vocês têm acesso às gravações e na descrição eu coloquei então o link para acessar os arquivos que a gente produziu na aula passada, certo? Para quem acessou o vídeo, provavelmente já deve ter visto alguma coisa nesse sentido lá, tá? Então, a gente tem utilizado, né, o JDoodle aí, para produzir os códigos, né? É uma ferramenta interessante, online, né? Você pode logar, manter os seus projetos, seus arquivos internamente aí, mas também gostaria de aproveitar o momento para falar, né, de outras IDEs, ambientes de programação, que vocês podem usar localmente, independente de navegador, né, sem precisar estar conectado na internet. Que a gente sabe, assim, o JDoodle acaba sendo uma ferramenta interessante até para você num deslocamento ou outro que tiver um acesso a uma mínima internet. Então você pode estar ali brincando com algum código, né? Até mesmo no seu celular, né? E só que assim, para produção daqui a pouco, né, desenvolvimento mais complexo, né? Então essas ferramentas talvez não vai dar o suporte todo que se espera. Aí o ideal é fazer uso de alguma IDE de programação, né? Um ambiente integrado de desenvolvimento. A questão da IDE, né, assim como a gente usou o JDoodle e outras que a gente acaba usando, né, hoje ela não deve ser o empecilho para você escrever esses códigos aí que vocês estão aprendendo, né? A IDE não pode ser o fator que venha atrapalhar. Então, cada um pode utilizar, né, a ferramenta que bem entender, né? Desde que dê suporte, né, que tenha um compilador aí e que dê a possibilidade de você executar, depurar o programa, ver ele executando passo a passo. Alguns professores, né, fazem uso da ferramenta chamada Visual Studio Code, né, e talvez alguns estudantes já tenham alguma experiência também, né, de usar VS Code. É uma IDE que dá suporte, né, desde que você faça a configuração para Java, né, que prepare o ambiente, adicionando algumas extensões. Então, é necessário para poder trabalhar com o VS Code, tá? Uma das coisas, das primeiras coisas que você tem que fazer, assim, a gente sempre recomenda aí para qualquer IDE, o download correto do Java e a instalação, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
Na página da Oracle, só para vocês terem uma ideia, para chegar nela, tá? Eu fiz uma busca simples, Java Oracle Download. Por que eu coloquei essa busca aqui? Porque o primeiro link que te dá, ele traz na última versão disponível para download. E é que tem uma opção quando você faz uma busca, por exemplo, Java Download. Ele te dá um link também, mas esse link te leva para uma versão de Java mais antiga, que é a 1.8. Na verdade, a versão 1.8 ela dá conta disso que a gente vai precisar na disciplina, tá? Sem problema algum. Mas sempre que você já trabalhar com versões mais atuais, você pode encontrar mais recursos, né, interessantes na linguagem. Então, essa é a versão mais estável, atual, né, disponível, a 23, e a 21 tem bastante uso também. E quando você acessa o site da Oracle.com aqui, né, você tem as opções de download para diferentes sistemas operacionais, além das versões também, né, de Java, que, por exemplo, tem o JTK 23 e o 21. Aí, as versões aqui, elas são distribuídas conforme o sistema operacional que você usa, né? Se é Linux, se é macOS, Windows. Então, no caso, eu sou usuário Windows de muito tempo. No caso de Windows, né, você vai precisar do instalador, o MSI Installer aqui, ou se não, o executável mesmo, né? Eu normalmente pego esse instalador, né, feito download, e logo você instala aí na sua máquina. Acredito que nos computadores aí da escola vocês não vão conseguir fazer download e instalar porque há algumas restrições, tá? Mas a gente tomou cuidado de pedir já para deixar instalado, se precisar, então provavelmente deve ter disponível aí os computadores de vocês. Mas esse é o caminho aí para você fazer na sua casa, né? Então, você fazendo o download, você vai precisar instalar, né? Depois que você tem o arquivo de download, você faz a instalação. Então, no caso, tendo o arquivo de download, fazendo a instalação, eu não vou nem tentar aqui, porque vai ter restrição, ele vai bloquear. Eu não tenho a senha de administrador aqui do sistema para poder fazer a instalação. Tá? Mas no computador de vocês, né, na pessoal de vocês, vocês vão conseguir fazer sem problemas. O VS Code, né, é uma ferramenta que ela é utilizada para desenvolver aplicações, né, em praticamente qualquer linguagem de programação, desde que você faça as instalações corretas das extensões, prepare a IDE. A partir disso, você pode trabalhar, né, com qualquer linguagem de programação. No caso de trabalhar VS Code com Java, né, acessando as extensões, então, aqui nessa área de busca, se você colocar Java, eu já havia feito aqui, mas vai aparecer muitas coisas sobre Java. Não adianta você querer dizer assim, vou instalar todas para garantir. Talvez se você instalar todas, os conflitos podem ser maiores. Então, existe essa extensão aqui do Java da Oracle, Oracle Corporation. Normalmente é um dos primeiros que aparece, né? Então, como eu já havia instalado, ele já não tem mais a opção aqui, um botão similar a esse aqui para instalar. Se não, colocaria install e pronto. Se você já tem o Java instalado, aquele que eu mostrei anteriormente, então a IDE já se adapta, né, a essa extensão e a sua instalação Java. E a partir disso, então você pode começar a fazer os seus programas, né, dentro da própria IDE. Né? Então ela acaba facilitando bastante, né, que você
por exemplo, nessa área de busca, você digita Java, tá? Ele já vai dar as opções para você criar os projetos Java a partir daqui, desse ponto, certo? E então você vai codificar e a partir disso você vai ter as opções aí para você executar o programa, né? Executar a partir da própria IDE, né? Desde que esteja tudo certinho e configurado, né? Tem esse botão normalmente que está ativado, né? Se o Java tiver certinho e disponível, você colocando para executar, você vai ter essa área de console onde você vai interagir então com o programa. Então até pelas configurações que a gente tem aqui, ver se ele vai executar esse programa, mas já executou, né? Já emitiu lá a palavra teste, que foi o que eu solicitei para imprimir. Vamos colocar um outro system out aqui, né? Para a gente imprimir então o curso. Vocês devem ter ouvido, né? A sigla CTI, né? Não é a CTI lá do hospital lá, né? Então é o curso técnico em informática para a internet. Tá? Então, olha só, fez o programa, né, aqui, por exemplo, eu criei a classe teste.java, criei o método main, uma instrução aqui, então, para mostrar a palavra teste ou outro CTI. Então, a partir do menu Run aqui, né, se tiver tudo configuradinho, aparece esse botão aqui, aí você pode executar o programa. Então, nessa área aqui é onde você vai visualizar os acontecimentos do programa. Tá? Teste, CTI, e foram as mensagens que eu mandei imprimir. Mais um recurso que é possível você utilizar, né, até mesmo para teste, dentro da própria IDE, tem esse terminal. A maioria das IDEs hoje oferecem o terminal, que é um prompt aqui para você executar aqui alguns comandos, né, diante dos seus projetos. No terminal, se você tiver um Java devidamente instalado e configurado, existe um programa que hoje vem nas versões mais atuais do Java, que é o JShell, né? JShell. Quem é o JShell? Tá? É um ambiente em modo prompt para você escrever e testar algumas instruções rápidas do Java. Então é aquela coisa, o pessoal muitas vezes fala, a curva de aprendizagem do Java é muito lenta, né? E na verdade pelo excesso de comandos, principalmente quando você quer aprender os primeiros comandos. O JShell às vezes ele acaba sendo útil porque você consegue colocar aqui algumas instruções, como por exemplo dizer que validez, né? Então aqui você validez. Então você já vê o conteúdo da variável. Você quer criar uma segunda variável, ele vai acumulando isso, né? Inclusive você já pode fazer testes com essa variável, por exemplo, verificar aqui se o I é menor que J, né? Então você pode ir colocando instruções aqui, seguindo alguns passos e vendo como que é o comportamento das instruções, né? Então, sem se preocupar em fazer um programa completo, tal, às vezes para fazer teste mesmo, né, de pequenos códigos. Então, acaba sendo aí uma ferramenta bem útil, às vezes, né? Essa ferramenta chamada JShell, né? Para aprender aí os primeiros comandos da linguagem. Beleza? Além do VS Code, né, tem uma outra ferramenta, é também bastante utilizada hoje até para o desenvolvimento Java, que é chamada de IntelliJ, IntelliJ IDEA. Essa ferramenta, essa IDE,
ele oferece uma série de recursos e alguns facilitadores de desenvolvimento de projetos em Java. Então, tanto o VS Code, que eu falei, IntelliJ, essas ferramentas você precisa fazer download, instalar no seu computador. Mesma questão ali do Java, né? Nos computadores da escola, a gente não tem muita liberdade para instalação. Mas o IntelliJ IDE aí a gente tem experimentado, ele permite instalação mesmo que você não tenha a senha de administrador. E ela é uma ferramenta gratuita, essa community, então ela não tem muita restrição. Pelo menos aqui a gente conseguiu fazer a instalação sem problemas. Onde vocês encontram o IntelliJ para download? Deixa eu abrir aqui uma aba. Acho que já tem bastante aba aí. Então, escreve IntelliJ, J. Então, só coloquei a palavra IntelliJ. Deixa eu colocar aqui uma lupinha aqui para vocês verem o que eu estou escrevendo aqui. IntelliJ dessa forma aqui. Você tem também aqui IntelliJ Download. Ele cai aqui nesse primeiro link, que é o site da JetBrains, que envolve IntelliJ. E aqui também ele vai dar as opções para Windows, Mac e Linux. Então, das ferramentas é isso, são multiplataforma. Agora, o grande cuidado aqui para quem está por trabalhar na IDE, eu até diria assim, vale, né, vocês experimentar. Falei, qualquer projeto se fazer nessa IDE ou na outra, ou até mesmo no Doodle ali, vai dar conta disso que a gente está fazendo aqui. No caso do IntelliJ, download, vocês precisam dar esse detalhe aqui. A primeira opção é o Ultimate. Parece ser até mais agradável. Só que esse cara, ele é livre por somente 30 dias. E desta forma aí, depois desses 30 dias, vocês precisam comprar a ferramenta, que é nada barata. Mas, se rolar um pouco mais a página, né, eles têm a versão Community Edition. Essa versão Community, ela oferece basicamente todos os recursos da primeira, da Ultimate, e aí essa aí é free. Você consegue desenvolver os seus códigos. Você faz o download, escolhendo aqui qual é a forma de arquivo que você quer, né? Ser executado, ser compactado. Normalmente esse exe aqui já é a primeira opção que basta, né? Principalmente o Windows. As outras eu não vou nem comentar porque não sou usuário, então mas o pessoal usuário de Linux, macOS, aí deve saber os caminhos para instalar, né, os programas em seus computadores. Então, feito o download, vocês vão ter esse... Deixa eu tirar um pouco. Opa! Ele faz download deste arquivo aqui, ó. IDEA IntelliJ Community IC. Está dizendo aqui IDEA IC, né? IDEA IntelliJ Community. Na versão 2024.3. Esse cara aqui que pelo menos na hora de instalar, né, ele até pode reclamar aqui pedindo uma senha de suporte, mas colocando não, ele vai para o próximo passo da instalação. Já tenho instalado, então vai negar isso, senão ele vai ter continuidade. Um pouquinho sobre o IntelliJ IDE aqui. O IntelliJ IDE, ele vai muito na linha das IDEs de desenvolvimento Java. Eu tenho uma certa preferência.
professor Andrino, por exemplo, vai gostar mais do VS Code. O Glauco, ele pode dar a opinião dele ao vivo. Eu uso o VS Code também, Marcão. Mas para Java, realmente, dependendo do que quer fazer, meio chatinho às vezes de configurar, então tem outras ideias que já vem mais formatada, né? Melhor. Exato, né? Então, o que o professor Glauco está falando aí, né? Embora aí que o VS Code vai dar suporte para o que a gente precisa fazer essa disciplina, basicamente tem alguns detalhes que requerem configurações específicas ali para você ter um ambiente bem adequado para programação em Java, né? Então, o VS Code tem essa particularidade, enquanto outras IDEs que foram desenvolvidas pensando no ambiente Java, talvez então elas tenham, né, uma característica, uma afinidade maior com a linguagem. IntelliJ é uma delas, embora que a maioria dessas IDEs permite programar em qualquer linguagem de programação. Então, inclusive, dá para programar com IntelliJ IDE, eu posso programar JavaScript, posso programar PHP, Python, tudo é adaptável. Mas. E aí, no caso, o IntelliJ IDE ele vai muito na linha assim, de Eclipse, que é uma IDE que também, né, eu conheço, vai na linha de NetBeans, mas elas dão, de certa forma, elas já dão um banho ali no NetBeans, tem muito mais recursos, né? Então, eu mesmo sou usuário aí, ferrenho aí de NetBeans, estou tendo que abrir mão, né, para trabalhar agora com outras disciplinas, inclusive, né? Então, abrindo mão um pouco de uma ferramenta que me acompanhou por tanto tempo aí, que é a NetBeans. Mas não tem problema, a questão tudo de adaptação, reconhecimento, e vocês vão perceber também que a partir do momento que se aprende a trabalhar numa IDE, na hora de migrar para outra, elas vão seguindo quase que o mesmo perfil. Isso aí é a ideia de agilizar mesmo, né, os processos, de você não precisar perder tanto tempo aprendendo uma IDE, coisa que antigamente era assim. Temos uma pergunta do Kalil sobre VS Code, né? Se é da Microsoft. Exatamente, né? VS Code é da Microsoft. E é um ambiente, né? O VS Code, ele deriva basicamente ali do pacote do Visual Studio da Microsoft, e trazia um ambiente integrado, né? Com vários recursos para programação, desktop, web, tudo usando basicamente recursos da Microsoft. Mas eles Inclusive, viram que não poderiam fechar só em linguagens da Microsoft e começaram a abrir, né? Então, o VS Code acabou vindo aí como um recurso mais aberto e uma possibilidade de colocar essas extensões aí para ampliar, né, o poder da linguagem. o legal do VS Code é que ele tem um ambiente aberto para que qualquer um possa publicar bibliotecas e plugins. Então, você vai ter plugins de vários fabricantes, de fornecedores, né? Tanto de linguagens, tem os oficiais, os não oficiais. O pessoal pode programar com qualquer coisa ali, alto nível, baixo nível, embarcado, web. E vão ter várias bibliotecas, então já soluções prontas também, e daí tem um ranking também, né? Qual é mais confiável, qual é mais baixada, então fica a critério do usuário decidir o que vai usar, né? Mas nesse ambiente de compartilhamento, de contribuição, ele é bastante rico, né? Eu gosto bastante nele. Muito bem, Glauco. Bem observado, né? E assim, hoje são a maioria das linguagens as ideias de programação, né? Essa flexibilidade de você
criar recursos em torno dela para ampliar, né, o poder do desenvolvimento. Hoje, assim, até dizer, a melhor IDE é tal. Não, esqueça isso, né? A melhor vai ser aquela que você vai se ambientar, que vai dar mais recursos para as linguagens que você vai trabalhar, certo? Mas todas elas vão quase que na mesma linha, assim, de trabalho. Bom, fiz uma abordagem geral aí, né, de IDEs. Como eu falei, a gente não quer que IDE seja um problema para vocês escrever os códigos de vocês aí. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, eu quero experimentar IntelliJ, não estou conseguindo instalar, não estou conseguindo executar. Vamos para o fórum que a gente vai tentar ajudar e a ideia é que todos tenham, né, uma IDE aí para trabalhar, que não seja só JDoodle e outras ferramentas online que tem. Né? Glauco, ele é também fã aí das IDEs, né, para iniciação de programação, dessas IDEs online. Se quiser falar um pouquinho sobre elas aí, Glauco. Ideias online tem várias hoje, né, Marcão? Mas, como tu falasse, eu acho que qual é a melhor ferramenta? Aqui a gente sabe usar, né? Sempre. Então, é testando e vendo qual que o pessoal gosta mais e tem mais aptidão. Algumas dá para compartilhar código, salvar, umas são meio lentas, outras já são um pouco melhores. Obviamente que a ideia online ela é boa para fazer um teste, né? Não para trabalhar propriamente dito, né? Então, aqui didaticamente a gente até pode usar, mas depois, quando for botar a mão na massa mesmo, para trabalhar num projeto nosso, o ideal é que a gente tenha uma ideia instalada na nossa máquina. É isso aí, Glauco, isso é bem importante. As IDEs hoje também, né, estão começando a ampliar recursos, como, por exemplo, a assistência, né, por inteligência artificial. Então, o IntelliJ tem um plugin aqui para você instalar com um assistente para inteligência artificial. O JDoodle tem isso também, né, que a gente, eu falei para vocês nos primeiros dias ali que a gente começou a falar de Java, eu cheguei a mostrar para vocês esses recursos, né, integrando já a inteligência artificial para, vamos ser bem claros, geração de código. Não dá para esconder isso, dizer, o aluno não pode saber que dá para gerar esses códigos aqui com inteligência artificial. Não tem essa. Tem que saber, né? Tem que saber fazer o prompt aí, né? E explorar esse recurso. E o mercado de trabalho vai explorar isso, vai entrar num ritmo acelerado. A questão é produtividade. Produtividade. Deixa eu botar um parênteses aí, Marco. E gerar código não significa programar propriamente dito, né? Eu conheço muita gente que destrincha as linguagens aí de cabo a rabo, mas na hora de programar peca um pouco, né? Porque programar vai muito além, né? Como viu lá no começo, a construção de um algoritmo é construir a solução para um problema, né? E às vezes o cara conhece a linguagem, mas não consegue criar uma solução para o problema, não consegue, às vezes, nem entender o problema, né? Então, conhecer a linguagem não ajuda. Bem observado, né, Glauco? Acho que assim, os recursos, vai estar na mão de todo mundo. A gente não tem mais como esconder e negar isso, né? Mas fato é que o que o Glauco está dizendo aí também, né? Uma coisa é você gerar um código e saber o que está sendo gerado. Por exemplo, se eu entrego esse código pronto aqui para vocês, né? Foi o que eu fiz na última aula. Aí eu pergunto para vocês, olhando para o código, vocês conseguem já interpretar todas as linhas e dizer, isso faz isso, isso, né? Ou seja, você tem uma leitura já clara sobre o que faz cada uma das instruções? Você consegue mentalizar, né, olhando para um código como esse daqui,
você consegue mentalizar o que está acontecendo em cada uma instrução e já ter assim uma prévia do que vai gerar de resultado? Quer dizer, se você consegue iniciar essa leitura e entender, né, cada etapa do processo, você já está entendendo de lógica de programação, que é importante, e você também está, né, ampliando o seu conhecimento em relação, né, aos verbos e tudo mais utilizados na linguagem de programação. Os recursos que ela te oferece para resolver um problema. Né, sabendo que esses recursos, né, você vai utilizando, né, para montar, né, a proposta, a solução do problema, enfim, e aguardar os resultados esperados. Essa é a principal ideia. Bom, nós tiramos esse momento, né, para falar um pouquinho das ideias de programação. Não está fora, né, até porque daqui a pouco vocês vão ampliando aí as experiências de vocês vão querer experimentar coisas novas. Então já sugiro, né, a vocês aí tentarem fazer o uso, porque é animador, né? Depois que você começa a fazer, vai sentindo o gosto da ferramenta e a tendência é você ir trabalhando mais com ela. Eu até optei hoje por abrir essas ideias também, até porque na aula passada, se vocês lembrar bem, o JDoodle deu ali umas travadinhas, ele deu umas pensadas, né, enquanto eu estava codificando. Então eu já não sabia se tava, o ambiente estava travado, se eu simplesmente a internet não estava respondendo. Falando em internet, uma IDE, quando instalada no seu computador, né, ela não requer ali a internet. Você consegue fazer tudo offline também. Então, a ideia pode ser útil nesses casos. De tudo tem que estar na internet o tempo todo, né? Essa é a questão. Tá? Bom, gente, e aí o nosso plano para hoje é falar um pouco mais sobre as instruções de repetição. Então, se a gente analisar esse código que a gente fez na aula passada, vocês devem lembrar que eu havia feito, né, um menu de escolhas aqui para a escolha da forma de pagamento, né, pensando, né, uma interação do usuário para definir uma das opções, né? Era 1 para dinheiro, 2 para crédito, 3 para débito, 4 ou 5 Pix e o 0 para sair. E aí a gente fez diferentes versões de switch case, né, a partir da opção que foi dada de entrada pelo usuário e acrescentei ao código depois essa instrução do while, que envolvia todas essas instruções aqui e, por fim, né, a gente fazia aqui um teste para conferir se a opção era a opção desejada pelo usuário, a opção de sair ou de continuar. Qual a opção para sair? A opção para sair seria, né, a opção 0, a entrada 0, né, do usuário. Qualquer outra opção ela é avaliada pelos cases do switch, podendo ser de 1 até 5. E, no caso, qualquer outro valor que não fosse de 0 a 5, então o programa emitiria aqui uma mensagem dizendo que a opção escolhida é inválida. E o programa ele fica nessa iteração, né? Dizendo aqui, faça enquanto. Então, enquanto a opção for diferente de 0, o programa ele repete tudo isso, todo esse código, todas as vezes. Então, repetição é isso, né? Instruções de repetição é isso. Determinar grupo de instruções
que devem ser executadas várias vezes dentro de um programa. E você tem que ter uma lógica para isso. Você tem que se perguntar, o que é que eu quero que repita? Quem deve repetir várias vezes? Por exemplo, essa mensagem aqui é a mensagem, né, das escolhas do menu. Se eu pego e coloco essas instruções fora olha, isso que eu vou fazer agora, ó, o programa, ele não vai ter problema, tá? Ele vai compilar, ele vai executar, só que a gente não vai ter essas instruções repetidas vezes. Ele só vai repetir a opção de leitura, né? Como que é o comportamento desse código? Então, olha só, ele exibe o menu, né? A partir do momento em que eu selecionar a opção, ele está fazendo a leitura aqui, e aí, olha só, eu coloquei um valor ali, que tem uma opção inválida, mas ele não está repetindo o menu para mim. Então, eu já começo a ter estranheza aqui para saber o que está acontecendo, ó. Tá vendo? Então, quer dizer, aquelas opções eu tirei de exibição, né, das opções de menu, eu tirei da repetição. Ele está repetindo o quê? A leitura e a verificação da opção. Até que aí, tudo bem, se eu colocar 0, agora vai finalizar o programa, mas a gente pode ter problema maior ainda se eu, por exemplo, jogar essa leitura, essa entrada da opção fora do laço, né? Então, aqui eu posso ter um problema um pouquinho maior, né? Vamos ver o que acontece agora. Olha só, eu exibi o menu fora e fiz a leitura fora do laço. Aí o laço vai iniciar, né? A repetição vai iniciar aqui e vai terminar, né, nessa instrução aqui, né, nesse while. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, olha só. Executar novamente. Então, está executando. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Espero que vocês estejam visualizando bem aí na tela. Vou colocar a opção 1, dinheiro, né? Então, olha só, ele exibiu o dinheiro e agora entrou, né, numa repetição infinita, ó, né? Olha só, ele assumiu o valor em opção e está repetindo várias vezes esse bloco sem fazer uma nova leitura da variável opção. E, nesse caso, entrou numa repetição infinita. Isso aí certamente vai acontecer para vocês. Vou colocar um Ctrl C aqui para abortar a execução. Será que para? Não. Não para. Mas tem esse botãozinho aqui para a gente parar. Ó. Pronto. Até eu falei aí das IDEs, umas características das IDEs. Vocês viram no JDoodle, ali no VS Code, normalmente tem um botãozinho com essa pontinha de seta aqui, né, que faz lembrar aqui sempre um executar das IDEs de programação. Então, vocês encontram, no caso do IntelliJ, essa setinha ele aparece em todo o arquivo que tiver um método main. Um método main, então o arquivo vai ter essa setinha, ó. Se eu criar, por exemplo, um novo arquivo aqui que não tenha main, eu vou fazer rapidamente, isso aí acontece em outras IDEs também. Vou chamar aqui de teste. Uma classe teste. Olha só, uma classe teste que não tem main, ela não tem aquela setinha lá. Então, todo arquivo que tem main, tá, ele permite a execução. E, no caso, você tem vários locais para fazer a execução, né? Então, por exemplo, tem na barra de ferramentas aqui, tem aqui ao lado do nome da classe que é o main, tem também ao lado do método main, que é o que diz assim, inicia o programa a partir daqui, né? Executar a opção
ele segue o fluxo executando o programa, certo? Também pode restartar o programa que você estava executando essa opção aqui. Isso aí é característica de quase toda a IDE. Certo, gente? Então, isso daqui, né, para corrigir, não tem alternativa. Eu tenho que, se eu quero repetir tudo isso aqui várias vezes, eu tenho que cuidar onde vão ficar essas instruções. Agora sim, agora estou dizendo, ó, faça, né, o do aqui, ó, faça. Aí agora a importância das chaves, sabe? Onde inicia o bloco, onde ele termina, né? O IntelliJ tem esse alinhamento aqui que facilita, né, para você ver onde começa uma coisa, onde termina, né? E aí agora ele está dizendo que todo esse bloco aqui é para repetir várias vezes, até que uma condição seja satisfeita. Então, melhor aqui, enquanto a condição for verdadeira, enquanto a opção for diferente de zero, está valendo. Bateu no zero, ele para. Ok? Bom, até mesmo para... Temos aqui um tempo, eu queria usar uma outra estrutura para ajudar vocês a resolver depois uma massa. É um programa que deu um suporte para vocês aí. Show. Que tal esse exercício aqui? Para quem está na tela, já quiser fazer um print, né? Mas depois eu disponibilizo para vocês o enunciado. É uma lista de exercícios, eu tenho disponível aí, depois todos os exercícios resolvidos, que não está nas atividades de vocês aqui, é uma parte. Esse exercício eu acho bem interessante. O exercício 11 aqui dessa lista. Deseja-se fazer uma pesquisa a respeito do consumo mensal de energia elétrica em determinada cidade. Para isso são fornecidos os seguintes dados. Então, preço do quilowatt consumido, número do consumidor, quantidade de quilowatts consumidos durante o dia, código do tipo de consumidor, pode ser residencial, comercial ou industrial. Essas são as entradas, então o programa já sugere isso, né? São dados fornecidos, né, pelo usuário. A partir desses dados fornecidos, né, é o seguinte, fazer um programa que leia esses dados e calcule para cada consumidor o total a pagar, o maior consumo verificado
verificado, o menor consumo verificado, o total de consumo para cada um dos 3 tipos de consumidores e a média geral do consumo. E o programa, no final, deve escrever para cada consumidor o seu número e o total a pagar. E, no fim, o que foi calculado nos itens anteriores. Então, o programa ele vai fazendo um acumulador aqui, né? Certo? Então, vamos ver aqui como é que seria, né, esse programa. Então, fazendo uso do IntelliJ IDEA aqui, né, para a gente fazer um programa em Java, a gente vai pelo menu File, opção New aqui e Project. Né? Em Project, a gente escolhe aqui o tipo de projeto, vai ser Java, né? E dá o nome do projeto. Então, vou chamar aqui de projeto RJ exercício 11. Aí, no caso, o tipo de sistema para construção do projeto, vou usar Maven, tem as outras opções ali, né? Mas Maven é um dos recursos bastante utilizado para construção de projetos e gerenciamento de dependências, né, que o projeto precisa, de bibliotecas, principalmente em projetos maiores. E a partir disso a gente cria o programa, então. Né? Então, vou criar em uma nova janela. Aí ele já cria uma classe aqui. Essa daqui eu acabei não desmarcando ali para não fazer o template. Vou apagar esse código aqui para a gente construir o nosso. Certo? Então, olhando para o... Fechar isso aqui para não ficar muita tela aberta. Olhando para o exercício, a gente vai precisar algumas variáveis, como é o caso ali do preço do quilowatt consumido, o número do consumidor, quantidade de quilowatt consumidos durante o mês, código do tipo de consumidor. Então, esses dados de entrada, né, a gente vai precisar ter como variáveis no programa, certo? E, além disso, a gente vai pensar nas variáveis que serão calculadas. O total a pagar, né, o maior consumo verificado, o menor consumo, e o total aí de consumo para cada um dos 3 tipos de consumidores. Então, vamos lá. As variáveis do programa, para a gente poder iniciar os trabalhos aí, né, a gente precisa saber o preço do quilowatt. Preço do quilowatt. O que seria, né, um tipo de dado apropriado para essa variável? A gente poderia trabalhar com float. A gente precisa também do número do consumidor. A gente pode trabalhar com um inteiro, como o número do consumidor. A gente vai precisar também da quantidade de quilowatt consumido, que é um inteiro também. Nesse caso, a gente pode continuar a declaração de variáveis aqui, ó, quantidade, né, de quilowatt-hora consumido. E a gente precisa também conhecer o código do consumidor, que também pode ser inteiro. Tá? Então, basicamente, a gente já tem aí os atributos para a entrada de dados. Então, a entrada de dados, a gente vai pensar da seguinte maneira. Vamos construir aqui com um scanner
Um dos facilitadores, eu não sei se vocês viram, das IDEs, é isso daqui, ó. Deixa eu fazer de novo aqui para vocês verem. Quando eu digitei scanner aqui, né, a IDE tem um autocomplete e eu comecei a digitar a palavra, ele já aparece aqui para mim, scanner. Se eu pressionar Enter, ele já vai completar e adicionar o import. Vai adicionar o import. Já vai ajudando aqui, né, a escrita do projeto. As ideias elas acabam facilitando nesse sentido, né? A mágica que o Calil está falando, exatamente, né? A ideia tem muito disso, né? Tem uns facilitadores aí, uns atalhos que ajudam bastante. Então a gente inicia o scanner com o System In. E ok. Então na entrada de dados a gente vai solicitar para o usuário, olha só, um outro facilitador, né? O System Out. Eu só coloquei S Out, se pressionar Enter, ele já preenche ali o System Out para mim, né? Eu só vou para a escrita do que me interessa mesmo, né? Então, quero saber aqui o preço do kilowatt, por exemplo, né? Que é o primeiro item que eu preciso conhecer. Feito isso, então, a gente pede para o usuário, no caso, vai habilitar o teclado, né? Fazendo a entrada vai ser armazenada na variável preço quilowatt, que eu declarei anteriormente. Então aí a gente faz a leitura com a variável leia, né? E usamos aí o next float para fazer isso, então. Ok? Bom, um próximo passo, a gente precisa do quê? Do número do consumidor, né? A gente coloca aqui número do consumidor. E aí, então, o número do consumidor, olha aí, ó, os atalhos vão agora ajudando bastante aqui no processo, né, do desenvolvimento. As IDEs, elas acabam vindo, né, para melhorar a produtividade. Precisamos também saber a quantidade de quilowatt-hora consumido. Aqui, então, agora a quantidade nós vamos armazenar na variável quantidade de quilowatt-hora consumido. E aí, usamos do layer, né, para fazer um next int. E mais uma informação que a gente precisa saber é o tipo de consumidor. Se é 1, 2 ou se ele é o tipo 3. O que significa esse tipo de consumidor? Conforme o exercício, né, diz lá, ó, residencial, comercial e industrial. Então, vou determinar aqui que 1 será residencial, 2 comercial e 3 industrial. Então, isso é uma forma para definir para armazenar, né, esse registro, saber qual é o tipo de consumidor que a gente está tratando. Então, o tipo do consumidor, nós vamos armazenar na variável código tipo, código tipo consumidor. Essa variável, eu coloquei só código consumidor, pode ser código... Deixa eu colocar código tipo aqui para ficar mais claro. Código tipo consumidor. E aí a gente faz uso do lay, então, para entrar com um inteiro. Correto? Ainda não tem switch case, isso aí a gente avalia daí depois, né? Para saber exatamente qual é o tipo de consumidor. Então, gente, com base nisso aqui, nós temos as entradas de dados, né? Normalmente, para você organizar o seu programa, você pode fazer isso, ó. O que é entrada de dados? O que o programa pede? Então, essas aqui são as 4 variáveis que o programa está pedindo. Estão aqui.
certo? Depois você pode separar agora, né, os processos. Processos que são as etapas aí que o programa precisa calcular, né? Um dos processos, o que que é? A gente precisa entender, ó, para cada consumidor, o total a pagar, o maior consumo verificado, o menor consumo verificado, tudo isso aqui são processos, então eu vou ter que identificar cada um desses daqui, certo? Então, o processo 1, vamos chamar aqui de processo 1, é determinar o total a pagar pelo consumidor. Que se faz como? Se faz pelo preço do quilowatt vezes o quê? A quantidade de quilowatt-hora consumido. Então, aqui eu vou ter o total a pagar desse consumidor. O programa, ele vai querer saber quantos consumidores, né, foram registrados. Então, a gente vai precisar também calcular quantos consumidores foram registrados. Por quê? Porque a gente vai precisar da média geral de consumo, né? Então, a gente vai precisar desse item. Então, é importante que a gente conheça quantos consumidores foram registrados. Então, para isso, a gente também pode declarar mais uma variável inteira aqui, que vai ser a quantidade de consumidores. E a quantidade de consumidores, a gente vai acumular aqui, ó. Como que a gente pode fazer para todo consumidor que for registrado, para a gente ir aumentando, né, de um em um para cada consumidor? Tem várias formas, né? Então, uma delas é fazendo um autoincremento com um operador, e um operador deu erro. Show context, porque a variável não foi inicializada, certo? Preciso inicializar essa variável. Deixa eu fazer uma quebra de linha aqui, declarar em uma nova linha essa variável e dizer que ela vai iniciar com 0, nenhum consumidor registrado. E aí, então, registramos o primeiro e beleza. O próximo passo é encontrar o maior e o menor consumo. Está aqui, ó, maior, menor consumo. Então, a gente vai colocar aqui uma marcação dizendo que é o processo 2. Mais adiante, quando vocês aprender a programação em desenvolver os subprogramas, subrotinas, vocês vão ver que dá para tirar um pouco dessa carga do main e dividir o main em blocos menores de código. É uma estrutura que a gente vai aprender mais adiante. Aqui, por enquanto, a gente está resolvendo tudo dentro do próprio main, né? Isso não é uma boa prática, vocês vão ver mais adiante, tá bom? Então, uma coisa que nós vamos verificar aqui é que se essa quantidade de consumidores, se ela for igual a 1, a gente vai considerar, então, que é o primeiro consumidor. Sendo o primeiro consumidor, logo o consumo informado, né, nós vamos guardar isso, porque ele vai pedir, né, qual é o maior e o menor consumo. Então, nós vamos ter que ter essas variáveis. Maior consumo e também o menor consumo. Essas variáveis, elas vão precisar de declaração também. Então, vou colocar aqui, ó, maior consumo, vou colocar igual a 0. E o menor consumo, vou colocar também aqui, com um valor 0 também. Essa variável maior consumo, eu vou dizer que ela vai receber menor consumo e que vai receber, por sua vez, a quantidade de quilowatt consumido, que foi o valor calculado, o valor informado logo na entrada. Então, com isso daqui, eu estaria assumindo que a quantidade de quilowatt consumido
ela é o menor consumo e é o maior consumo quando eu tiver somente um consumidor. Então, tendo um consumidor só, essa é a real. Agora, se eu tiver mais do que um consumidor, agora eu preciso começar a fazer uma avaliação diferente. Eu preciso verificar se a quantidade de kilowatt consumido, né, se ele é maior que o maior consumo registrado numa primeira ocorrência, tá? Se ele é maior, então eu acabo de encontrar um maior consumo. Então eu vou atualizar esse maior consumo. Vou dizer que o maior consumo agora é a quantidade de quilowatt-hora consumido. Então eu fiz uma transição aqui, eu descobri um novo valor de quantidade consumido e entendi que esse novo valor ele é maior do que eu tinha guardado anteriormente, na primeira ocorrência. Logo, eu faço uma atualização, certo? Agora, se não é o maior, vou fazer uma nova comparação aqui, vou verificar se a quantidade de quilowatt-hora consumido, se ele é menor que o menor consumo, né, eu encontrei uma outra situação. Ou seja, eu encontrei uma situação onde eu preciso atualizar o menor consumo, preciso registrar quem é o menor consumo. Então, vai ser a quantidade de quilowatt-hora consumida. Então, com esse if else, né, eu consigo determinar qual é o maior e qual é o menor consumo. Né? Com isso, eu resolvo o processo 2. O que mais que nós temos? O programa pede para registrar o total de consumo para cada um dos 3 tipos de consumidores: residencial, comercial ou industrial. E eis que aí vem, né, o que o Calil sugeriu ali, o processo 3, para resolver com um switch case. Então, note que o programa ele vai resolvendo processos por parte. Né? Então, processo 1, processo 2 e o processo 3 agora que vai resolver outra situação. Vocês vão vendo que os programas vão tomando dimensões maiores, né? E aí, então, nós vamos fazer o quê? Um switch para saber qual foi a escolha do usuário aqui, né? Qual foi o tipo de consumidor que ele escolheu. Então, conforme o código do tipo de consumidor, a gente vai fazer agora os cases aqui. Tá? Então, caso 1, o que é o caso 1? Ele é um residencial, é isso? Um é um residencial, poderia até colocar aqui, melhorar, né? Um residencial, para a gente saber, 2 comercial e o 3 industrial. Para melhorar esse menu aí depois também. Então eu leio o código do tipo consumidor, eu estou avaliando aqui. Se caso 1, eu vou ter que acumular esse valor, essa quantidade, numa variável total. Eu vou chamar total de consumidor residencial. Vou colocar só res aqui. Essa variável ela não existe, eu vou ter que criar essa variável. Então, assim como ela, eu vou criar também as demais. Né? Total consumidor residencial. Começar com 0 aqui, inicializando a variável. E a gente vai fazer o mesmo aqui para a variável comercial e industrial. Certo? Todas elas iniciando com 0. E agora aqui a gente faz o acúmulo, né? Como que eu posso acumular valores? Até antes eu acho que comecei a falar dessa forma aqui, a quantidade de consumidores mais.
e acabei não concluindo a linha de raciocínio aqui. Mas essa mesma instrução ela poderia ser resolvida assim, ó, quantidade de consumidores igual a quantidade de consumidores mais um. Essa é uma possibilidade. Vou copiar aqui, colocar aqui embaixo para vocês visualizarem. Uma outra possibilidade é fazer assim, ó, quantidade de consumidores mais igual a 1. Tá? Essa é uma outra forma de resolver essa mesma instrução aqui, com o mais mais. Ou seja, aumentar de 1 em 1. Nesse caso aqui agora, o total de consumidores, o total consumidor residencial, eu quero acumular a quantidade de quilowatt consumido. Né? Então, como é que eu posso fazer isso? Duas maneiras. Tá? Eu vou fazer primeiro dessa forma aqui, ó, que é a forma de resolver acumulador, né? É dizer que uma variável, né, vai pegar o seu valor anterior, né, no caso aqui seria total de consumidor residencial. Então, eu estou pegando o valor anterior e vou adicionar esse valor anterior, que iniciou com 0, né? Vou adicionar a quantidade de quilowatt-hora consumido. Tá? Essa aqui é uma forma de resolver. Deixa eu ficar aqui para o ladinho um pouquinho, esse negócio aqui. Aí fica tudo visível. E o comando break aqui no final. Eu tenho um segundo caso, que é o total de consumidor comercial, né, que é a segunda opção. É a segunda opção, fecha lá, 2 comercial, ok. A outra forma de resolver a linha anterior ali para acumular valores é esse operador aqui, né, chamado shortcut, né? Então ele faz um atalho aqui, é a mesma operação, tá? Para este caso aqui, a gente vai então também acumular com a quantidade de hora, quilowatt-hora consumido. E o breakzinho aqui no final. Né? Então, um terceiro case aqui, uma terceira situação, é o caso do industrial, né? Onde a gente vai acumular, então, com a quantidade de quilowatt-hora consumido aqui. E qualquer outro valor, vamos colocar um default aqui, tá? Por default, porque a gente não vai repetir para corrigir o problema, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assumir que o total vai ser acumulado em residencial, se não colocar nenhum, nem dois, nem três. Tá? Assumir que qualquer outro código vai ser de consumidor residencial. Então a gente acumula aqui em quantidade de quilowatt-hora consumido e beleza. Então com isso a gente tem o acumulador aqui por consumidor residencial, comercial ou industrial. O que mais que nós precisamos? Nós vamos precisar, vamos olhar aqui, nós temos o maior, menor, o total de consumo para cada um dos 3 tipos de consumidores. A gente precisa conhecer a média geral de consumo. Tá? Então, como é que a gente vai descobrir a média geral de consumo? Nesse caso aqui, primeira coisa que eu vou ter que fazer, vocês estão vendo que o total, né, é acumulado em variáveis distintas. Então, hora vai ser para residencial, hora vai ser para comercial, hora para industrial. Eu até posso pegar e fazer uma soma dos 3, para criar uma variável, né, para manter aqui o total geral. Né? Então, vou chamar aqui total geral consumido. Né? Que recebe ali a soma dos 3. Essa variável total geral, eu não tenho ela, vou ter que criar. Vou colocar aqui mais uma variável.
iniciar com 0 também. Mas como esse programa vai seguir num fluxo, um processo aqui, até é bom destacar que esse daqui é o processo 4, né? Acabei não colocando a nota aqui, processo 4. Esse total geral consumido, basicamente, o programa vai iterar várias vezes, a gente já vai resolver isso também. Nós vamos acumular aqui o valor que vai ser a quantidade de hora consumida. Então, com isso, a gente tem o acúmulo também, a gente vai saber qual que é o total geral consumido. Nós precisamos saber a média, né, a média geral consumida. Então, a média geral consumida, vou criar uma variável, até posso declarar aqui mesmo também as variáveis, dependendo de como a gente vai seguindo o fluxo do programa e o escopo dessas variáveis, né, eu posso colocar a declaração aqui, ó, média geral consumida. Geral consumida. O que vai ser a média geral consumida? E o que nós vamos ter aqui? A média geral consumida vai ser o total geral consumido dividido por o que eu havia colocado lá, quantidade de consumidores, né? Essa variável aqui que vai conhecer quantos consumidores eu tenho. Então, com isso, eu vou ter a média, certo? Bom, feito isso, né, o que o programa precisa fazer agora? Né? As saídas. Né? O programa precisa emitir as saídas. Depois de todos os processos, nós temos as saídas, que é mostrar para cada consumidor o seu número, o total a pagar e o que foi calculado nos itens anteriores. Então, vou ter que voltar e olhar. Mas o que foi calculado? Então, vou precisar fazer isso. Então, começando aqui, ó. Preciso o número e o total a pagar. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui resumo, tá, dos processos. Serão as nossas saídas. Então, nós precisamos saber aqui o total a pagar. É isso, né? O seu número e o total a pagar. Vou colocar aqui, então, o número dele primeiro. Qual é a variável que eu coloquei? Número do consumidor. O que mais que nós vamos precisar aí? O total a pagar. O total a pagar, nós temos a variável total a pagar. Aí ele diz para imprimir tudo o que foi calculado nos itens anteriores, para cada consumidor. Total a pagar, já foi. Maior consumo verificado. Então já nós vamos precisar aqui do maior consumo. É o maior consumo. Que está guardado em qual variável? Maior consumo. Aí nós precisamos também o menor consumo. Vocês vão ver que depois que vocês fazem o processo todo, né, separadinho, bonitinho, que vocês entendem o que faz cada um dos processos, essa parte aqui de exibir os resultados acaba sendo mais trabalhoso. O menor consumo. Nós precisamos conhecer, então já tem o maior, menor, o total de consumo para cada um dos três tipos. Vamos ver aqui então? Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui consumo residencial. Que está
Guardado em qual variável? Na variável total consumo residencial. Depois, o consumo comercial, que está na variável total consumidor comercial. Precisamos também conhecer o consumo industrial, que está na variável total consumidor industrial. Com isso, resolve essa etapa. E precisamos mostrar também a média geral do consumo. Então, a média geral do consumo. Média geral consumida. E vai estar em qual variável? Na média geral consumida. Olha só, o nome das variáveis, o quão importante elas são aqui. Dar nomes mais significativos, mais próximo daquilo que é pedido num exercício, facilita muito na hora de você trabalhar com essas variáveis durante o programa. Então, assim, sem muito esforço e com a ajuda da própria IDE, os nomes eles vão surgindo, né? Então, fica mais fácil. Ah, eu quero mostrar a média geral consumida. Eu tenho essa variável. Então, é essa variável que eu vou mostrar. Então, isso vai facilitando bastante o processo de desenvolvimento. E, com isso, né, nós temos, basicamente, os requisitos, né, funcionais aqui do programa, que dá para a gente testar. Verificar aqui. Então, o programa já está exibindo, né, os recursos para entrada aqui. Então, a primeira coisa que ele está pedindo é o preço do kilowatt aqui. Sinceramente, eu não faço ideia de quanto seja o kilowatt. Aqui eu fiz um print LN, poderia ser um print para ele ler na mesma linha, né? É o número do consumidor, colocar 1, a quantidade de quilowatt-hora consumido, vou colocar aqui 100, por exemplo. O tipo de consumidor, né? A princípio está fazendo todas as operações, vou colocar 1 para residencial. E o programa entra para o processo de cálculo. Tem um errinho, então mostrou que o total é 200, tá certo? Maior consumo 100, menor consumo 100, correto? Né? Que ele assumiu esse 100 aqui. O consumo residencial é de 100, o comercial 0, o industrial 0. A média em 100. Só tinha um consumidor. Mas a ideia é que esse programa fizesse a entrada de vários consumidores e fosse fazendo o acúmulo dessas variáveis para mostrar, né, o resultado em cada iteração. Mas o programa executou só uma vez. Então, agora, nós entendemos que só uma vez, né, não vai ser muito prático, não vai resolver. Eu vou precisar de uma repetição, vou precisar colocar isso aqui para repetir várias vezes. Mas entender o que precisa repetir várias vezes. Então, o que é que eu vou repetir várias vezes? Basicamente, eu preciso, em cada iteração, ler a entrada de dados, preciso fazer esses processos e vou precisar, né, exibir as saídas, conforme pede o programa. Então, eu entendo que, nesse caso, entra, né, um dos laços de repetição. Do, while ou for. Qual que é o mais apropriado? Né? Se o exercício falasse assim, o programa deve permitir a entrada de 5 consumidores. Bom, aí eu sei exatamente que são 5 iterações. Nesse caso, o for é mais adequado.
O, o exercício não diz o número de consumidores, ele é indeterminado. Então, nesse caso, ou a gente usa while, ou a gente usa do while. Se a gente usar o while, corre-se o risco de a gente não entrar com nenhum consumidor. Mas, supondo que você queira ter pelo menos um consumidor, a gente entra então com o laço do while, né? Uma instrução de controle de repetição, né? Do e o while. Então, já marco assim, ó, do, abro o corpo da instrução, porque eu sei que vai ter várias instruções, então já coloco a chavezinha de abertura. Alguns gostam de fazer isso daqui, ó, colocar a chave abaixo da instrução. Né? Por boas práticas de programação Java e algumas outras linguagens também, assim, o uso, é preferível que a abertura, né, o caractere de marcação de início do bloco esteja junto com o nome da instrução. Então, normalmente se faz dessa maneira. Então, já coloca ali o do e a marcação de início. Agora, vocês vão ver aqui, é um facilitador também, eu vou selecionar todas as linhas que eu quero dentro desse laço. Que são todas essas aqui. Vou pressionar Del, né, ou coisa do tipo depois. E vou pressionar Tab. A tecla Tab avançou já todas as linhas de forma organizada, né, para que eu possa saber exatamente quais instruções vão pertencer ao do while. Então, nesse caso aqui, eu sei exatamente que o do while vai nessa última marcação aqui. Então, eu vou fechar o laço, colocando fecha-chaves, e a instrução while. E, por fim, uma condição. E que condição é essa? A gente não avaliou. Não avaliou a condição ainda. Né? Então, para a gente até fazer um pouco diferente de inteiro, vou colocar aqui pode ser uma string. Uma string. Uma string que eu vou chamar de opção. Vou deixar ela em branco por enquanto. E nós vamos colocar no final aqui uma instrução para orientar o usuário. Né? Vou perguntar aqui, se até usar já o print, que eu gosto de fazer entradas já junto, o cursor junto à mensagem de entrada. Vamos colocar aqui, deseja continuar? E a gente coloca assim, ó, sim ou não. E aí, aquela variável opção, a gente vai fazer uma entrada aqui com a nossa variável leia. Vamos usar, nesse caso, o next, né, para ler uma string. E essa mesma variável opção aqui, nós vamos usar para verificar se for igual a S, quer dizer que vai continuar, senão o programa vai parar. Agora eu vou falar de um detalhe bem importante que vocês vão encontrar no e-book sobre igualdade de variáveis do tipo string. Essa verificação aqui dessa igualdade dessa forma aqui, comparando com S, vocês vão ver que ela não é a melhor forma de implementar isso. Tá? Até deixa eu executar aqui. Ó. Vamos colocar aqui alguns valores só para fazer um teste. Né? Deseja continuar? Se eu colocar assim, tá? O programa parou. Então, quer dizer, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Agora, se eu colocar não. Deseja continuar? Não. Para também.
Mas é interessante que o deseja continuar, eu coloquei sim, e o programa parou, ele não respondeu essa igualdade. Então, essa é uma particularidade de variáveis, quando elas, toda variável, quando for de um tipo class, o string é class, porque ele começa com essa letra maiúscula aqui, ó. Então, é diferente desses tipos aqui que a gente vinha trabalhando, float, int, que são valores primitivos. Então, quando for um tipo class, a igualdade, ela avalia outra coisa, ela avalia endereços de memória onde estão as variáveis, os objetos que essas variáveis, que elas representam. Então, a igualdade aqui não vai dar certo, né? Porque a variável opção vai estar num local da memória e esse S vai estar em outro. Então, isso não, essa comparação, por isso ela não é de sucesso. Então, quando for string, existe, você quer fazer uma comparação, existe o método equals, que verifica se um objeto é igual a outro. Tá? Então, nesse caso, a gente teria que usar equals. Só que o equals, por si só, ele verifica também se as variáveis são iguais em relação a, nesse caso de string, se elas são iguais em termos de letras maiúsculas e minúsculas. Então, para isso, tem um equals um pouco melhor aqui. Se você não quer dar importância para isso, que é o equals ignore case. E aí, agora você coloca entre parênteses aqui, ó, o que você quer comparar. Então, você quer dizer aqui agora que se a opção for igual, independente do caso, maiúscula ou minúscula, né, igual a S, então o programa vai continuar. Se não, ele vai parar. Então, agora vocês vão ver que, ao executar esse programa, nós temos um tempinho, até para dar uma organizada aqui, eu vou tirar esse print daqui, esse LN. Tirar esse LN daqui. Dar uma ajustadinha no código aqui, ficar mais interessante. Pelo menos ter um efeitozinho legal ali, né? Ok. E aí vem a exibição dos valores. Vamos corrigir isso aqui também, né? O total a pagar. E o número. Só para dar uma alinhada aqui para ver as respostas, né? Beleza. Executando o programa agora. Então, nós vamos ter essa situação, né? Preço do quilowatt. Nós vamos colocar 2 aqui. Número do consumidor. Número do consumidor, número do consumidor. Vamos colocar 1. Quantidade de quilowatt. Vamos colocar 100. Vamos dizer que ele é residencial. Ok, olha só. Então, já passou pela primeira iteração. Ele mostrou todos os cálculos e vai perguntar, deseja continuar? Agora eu vou colocar assim. Né? Ó, o programa vai executar o processo novamente. Vai pedir aqui o preço do quilowatt. O preço do quilowatt, na verdade, ele poderia ter feito uma vez só, né? Fora que o exercício não pedia isso, mas está repetindo aqui, eu posso colocar qualquer valor a qualquer momento, né? O número do consumidor, colocar 2, a quantidade de quilowatts consumido, vou colocar 150. Vamos colocar aqui comercial, e aí nós já temos a situação, o número, né, desse consumidor, que foi 2, o total a pagar é 300, já vista que a gente inseriu 2 para o valor do quilowatt-hora, maior consumo de 150, agora a gente já vê aqui, acumulando que o menor consumo é de 100, o consumo residencial de 100, o consumo comercial 150 e a média geral consumida 125.
Ok? Deseja continuar? Sim, só para a gente fazer um teste aqui, para um terceiro. Vou colocar 2 novamente, para o preço do quilowatt. O número do consumidor, vou colocar 3. A quantidade, vamos colocar aqui, 80. Vamos colocar que é industrial. E temos a nova situação. Olha. Então, ele vai acumulando os valores. Né? Deu 160. Né? Já visto que consumiu 80 por 2. O maior consumo agora registrado é de 150, que ainda é o anterior. O menor consumo antes era 100, agora é 80. O consumo residencial, 100. O consumo comercial, 150. O industrial, 80. E a média geral consumida, 110. Deixa eu ver se nós temos aqui 100, 250, 330. Perfeito. Né? Deixa eu colocar aqui uma situação. Vou colocar mais um, para vocês já aprenderem mais uma coisa. Dá tempo? Dá tempo. Vou colocar aqui um 4 kW consumido. Aqui eu vou colocar 75 para o comercial. O que eu queria chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. Tá? Para tentar o S maiúsculo, eu vou tentar assim. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso daqui, ó. A soma dos três aqui, 100, 225 com 80, são 405. 405 dividido por 4. Bora lá? 405 dividido por 4. 101,25. Opa, e cadê os 25 daqui, ó? Tá? Esse problema nós vamos resolver agora, tá? Mas já que estão pedindo para colocar um S maiúsculo, eu vou colocar N maiúsculo, quem sabe, para parar. Mas vai funcionar, tá? Vou colocar S maiúsculo, vamos fazer mais uma vez rapidamente, não tem problema. Vou colocar qualquer valor aqui. Funcionou, né? E finalizando com um N. Na verdade, o finalizar aqui ele vai aceitar qualquer letra, porque a gente não está verificando essa validação aqui também. Mas o que eu quero falar para vocês é daquela média ali. Esse valor antes tinha que ter dado 101,25. Qual foi o problema? O problema está nesse cálculo da média aqui, ó, gente. Isso aqui vai acontecer com vocês também em outras situações. Estejam atentos. A variável... Opa. Vai falar de média. Onde está a média? É a média. Aqui. A média geral consumida. A variável média é float. As variáveis total geral consumido, quantidade de consumidores, vamos ver elas. Bom, acho que se eu posicionar o cursor aqui, ela já vai me dizer que tipo é. Ó. A variável total geral consumido, eu consigo ler ali embaixo, ó, é inteira. A quantidade de consumidores também, ó, só posicionando o cursor aqui, eu já vejo o tipo dela. Olha, ele está me dando detalhe. É inteira também. Olha só, tá aqui, ó, inteira. Então, o que que acontece? Essa divisão aqui é uma divisão de inteiros, embora aqui esteja esperando um float, porque uma média pode dar fração. Então, nesse caso, vocês têm que separar a instrução em duas. O que está à direita da igualdade e o que está à esquerda. Primeiro, ele vai executar o que está à direita. O que está à direita prevalece a divisão de dois inteiros. Inteiros não têm fração, então o resultado é inteiro. Então, nesse caso aqui, o que eu posso fazer para pegar, né, um valor, a divisão com precisão aqui, é forçar esses valores, dizer que eu vou assumir eles como float. Né? Isso aqui é chamado de operação de cast. Eu tenho um inteiro, mas eu vou assumir que ela pode ser entendida como float. Posso fazer em qualquer um dos dois aqui, que isso já vai gerar uma fração, mas dá para fazer nas duas. Então, nesse caso, agora, antes de fazer o cálculo,
eu tenho aqui 2 float. E aí a divisão é feita por valores reais. Logo, isso vai gerar um valor com fração. Certo? Então, isso resolve aquele problema lá daquela divisão. Ok? Lembrando, a gente está gravando, esses códigos a gente disponibiliza depois, fica junto lá no YouTube, que eu mostrei para vocês, né? Então, eu vou colocar, junto com a gravação, vou colocar os links de acesso para o código desenvolvido hoje, e também aquela listinha de exercício. Não é para vocês resolver, só resolva se vocês têm interesse mesmo em aprender. Mas tem um enunciado do exercício, é o exercício 11, que eu resolvi, e vou deixar o código também para vocês depois darem uma estudada. Eu não sei como que é o procedimento que vocês têm feito aí, se vocês estão, enquanto a gente vai fazendo os códigos, se vocês vão implementando junto, se vocês vão acompanhando a gente fazer aqui para tentar entender, né? Claro que um código maior desse aqui, se a gente fosse esperar cada detalhe de cada um, talvez a gente não conseguiria resolver. Então, por isso, vale, né, depois vocês rever a gravação, coloca na velocidade 2, não tem problema, né? E dá uma estudada no código, né? Uma acompanhada junto com o código. E tentam resolver também. Colocar no computador de vocês lá e ver como que o programa olha para um código desse e se pergunta por que tem essa variável, por que tem essa, né? Por que está fazendo do, por que tem essas entradas, né? Agora eu separei aqui o que é o processo, né? O que está resolvendo, o que vai fazer esse switch, esse case, tá? Procurem ter esse olhar crítico e tentar identificar o que as coisas estão fazendo durante a codificação de vocês aí, certo? Acho que de minha parte é isso, né? Quero agradecer a atenção de todos vocês novamente aí, né? Desejar bons estudos. Agora está se aproximando o dia da entrega da atividade obrigatória, fiquem atentos aí, né? E se precisar, né, a gente está à disposição aí para ajudar, tá certo? Toco? É isso, né? O pessoal tem uma prova agora também. É, exato. Por isso até dei uma corridinha agora para não atrapalhar. Então, boa sorte na prova aí e até a próxima semana. Tá bom. É isso aí mesmo. Boa prova a todos, né? Que dê tudo certo para todos aí, né? E não se esqueçam, né? Programação é treino, tá, gente? É botar a mão na massa, não é teoria, é treinar mesmo. Então aproveitem aí o tempo livre para praticar. Olha, não quero ouvir ninguém dizendo assim, o professor mudou de IDE aí de programação, agora já não sei mais nada. Eu vou falar, vou finalizar aqui dizendo, IDE não pode ser o problema de programação na vida de vocês. Beleza? Valeu, gente. Boa prova aí, tudo de bom, uma boa semana ainda aí, tem bastante pela frente. Um bom feriado amanhã a todos, né? Aí, de conscientização aí, né? Até mais.